Olá, sejam muito bem-vindos para esta aula de Física. Eu sou o professor Carlos Victor e continuaremos falando sobre vetores. Esta é a nossa terceira aula sobre este assunto. Iniciando esta aula, iremos fazer uma breve revisão sobre a aula passada, certo? Primeiro, a definição de um vetor. Ele é um ente matemático constituído de um módulo, certo? Que é a intensidade dele. Uma direção, que é horizontal, vertical ou diagonal. E um sentido, que é direita, esquerda, para cima, para baixo. Utilizado em física para representar as grandezas vetoriais. Um vetor ele pode ser representado graficamente por um segmento de reta orientado, que é esse segmento de reta aqui, rosa, certo? Isso aqui é a representação de um vetor. Esse vetor aqui ele tem tamanho L, certo? E ele está orientado na direção da reta R. Compreendido? Então, aqui neste exemplo, temos um homem empurrando a pedra para a direita. Ele está utilizando, vamos lá, do 0 a 1, 40, mais 40, mais 40, mais 40, mais 40. Então, ele está utilizando aqui no total 200 newtons de força, certo? O tamanho desse vetor é a sua intensidade, o seu módulo. Para a direita, certo? Horizontalmente. Então, também já dei a direção e o sentido dele. E podemos colocá-lo, certo? A sua notação é dessa forma, com a letrinha, com a seta por cima. E esse valor ele tem, certo? Esse vetor ele tem intensidade do seu final, certo? Sua ponta final, que é a ponta aqui da seta aguçada, menos o inicial. Então vai ser o valor do vetor A é igual a B menos A. Compreendido? Então agora podemos começar o assunto da aula de hoje. Terá como tema a adição de vetores, certo? Como que podemos encontrar a resultante da soma vetorial? Porque se tem mais de um vetor e vamos somá-los, certo? Para poder saber qual a sua resultante, como podemos fazer isto? Nós devemos colocar a origem de um na ponta aguçada do outro, certo? Na ponta da flechinha. E a ligação da origem do primeiro até a ponta aguçada do último é a resultante da soma vetorial. Vamos compreender aqui. Temos aqui o nosso plano cartesiano. Aqui é um vetor A, vetor B, vetor C, vetor D, E e F. Como é que somamos eles? De acordo aqui, certo, com o que vimos, nós iremos colocar a origem, certo, de um na ponta aguçada do outro. Então a gente vai fazendo isto até ficar todos, certo, seguindo a sequência. Então, fica dessa forma. Reparem, aqui ó, o vetor A está aqui e o vetor B ele tem a ponta dele, certo, a origem dele na ponta aguçada do A. Aí bem aqui, ó, coloquei o vetor C. A origem do vetor C está na ponta aguçada do vetor B. E assim por diante, ó. Viu que eu fui seguindo esta ordem. Então, a sua resultante é o seguinte. Vai da ligação da origem do primeiro até a ponta aguçada do último. Então, daqui até aqui. Portanto, este vetor aqui rosa, ele é a nossa resultante. Então, a nossa resultante é dessa forma. Por exemplo, se eu estiver empurrando algo, aí tem 6 pessoas. Um empurrou para cá, outro empurrou dessa forma, outro para cá, assim, assim, assim. E levando em consideração também a intensidade. Por exemplo, a intensidade desse aqui vermelho é menor que a do azul, que é maior do que todos os outros. Então, levando em consideração o dano de força que cada um colocou, conseguimos ver que o bloco, por exemplo, seja o que estivermos empurrando,
ele vai se mover dessa forma. Compreendido? E também vale isto aqui, que é o seguinte. Reparem que eu mudei a ordem. Agora, a nossa origem é esse aqui, ó, certo? O nosso primeiro vetor. Então, assim como na soma comum de números, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado final. Repare, eu mudei a ordem. Eu coloquei primeiro o azul, depois o amarelo, depois o verde, roxo, vermelho e por último o azul. Naquela outra ordem, o primeiro era o vermelho. Reparem que colocar dessa forma não vai mudar nada. Viram? A forma do vetor final, certo? A soma vetorial da resultante dela, continua da mesma forma. Portanto, a ordem que somamos os vetores, assim como na adição comum de números que aprendemos, não vai alterar o resultado. Agora vamos para um exemplo mais prático. Aqui tem esse bloco azul e vai uma pessoa para cada lado e coloca, certo? Pode dizer que aqui seja a pessoa A, aqui a pessoa B. Os dois aplicam uma força, repare aqui de mesmo tamanho, ó. 1, 2, 3 bloquinhos, 1, 2, 3 bloquinhos. Então o módulo deles vai ser igual, só que oposto. O que ocorre com o bloco se você tiver duas pessoas empurrando de lados opostos com a mesma força? Que a soma vetorial, a gente coloca, certo? A ponta de um na origem do outro. Então ficou dessa forma. E para a gente encontrarmos a resultante, basta pegar a origem do primeiro e ligar para a ponta do último. Repare que a origem do primeiro já está na ponta do último. Portanto, vai ser apenas um pontinho, que vai ser a nossa resultante. E como é só um pontinho, então ele não se moveu, ele não tem intensidade. Portanto, a resultante da força da soma vetorial é igual a zero. O que é que isso quer dizer? Que as duas pessoas aplicando a mesma força de cada lado, o bloco irá continuar parado, não vai se mover para lugar algum. Portanto, a resultante ela é nula, ela é igual a zero. Agora vamos novamente ver aqui nosso bloco. Continua as duas pessoas empurrando uma de cada lado, com a mesma intensidade, então o bloco não vai se mover. Mas chega uma terceira pessoa e empurra ele daqui de cima para baixo, certo? De cima para baixo. O que é que vai ocorrer? Fazendo a soma vetorial, teremos assim. Daqui o verde, ele é o primeiro, e coloca a origem do amarelo na ponta do verde. Então vai vir até aqui. E vai pegar o roxo que estava aqui, pegar a origem dele e colocar na ponta do amarelo. Agora é só pegar a origem do verde, que foi o primeiro, até a ponta do roxo. E deu esse rosa. Esse rosa, ele é a nossa resultante. Portanto, podemos ver que o bloco ele vai se mover para baixo. Então ficará desta forma, certo? O bloco ele irá se mover para baixo, pois as duas pessoas que estão empurrando uma de cada lado irá anular a força um do outro. E apenas a pessoa que está empurrando assim vai conseguir mover o bloco. Então o bloco vai vir para este lado de cá. Compreendido? Vamos imaginar, certo? Que o amarelo aqui ele diminuiu, certo? Ela está aplicando menos força. E o verde aumentou a sua força, certo? E o roxo continua aplicando o mesmo tanto de força. Então, para onde que o bloco vai se mover? Então, vamos pensar aqui o seguinte: ninguém está empurrando ele para cima, apenas para baixo. Então a gente sabe que ele vai se mover para baixo. Essa força aqui é menor que essa, portanto essa aqui vai ganhar. Então ele vai se mover para cá também. Então, logicamente, ele vai se mover nessa diagonal dessa forma. Vamos ver aqui através da soma vetorial. Fazendo, certo, a nossa soma vetorial, temos, certo? Aqui está aqui o verde. Coloquei o amarelo na ponta, a origem do amarelo na ponta aguzada do verde. E coloquei o roxo na ponta do amarelo. Agora vamos fazer a ligação da origem do primeiro com a ponta do último. Deu
este valor. Basicamente, o que nós imaginávamos. Vai ser uma diagonal para baixo e para a direita. Portanto, o nosso bloco irá se mover desta forma. Compreendido? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Ela é apenas a terceira, certo? Sobre este assunto. Ainda terão mais aulas para nos aprofundarmos em adição, com vetores e subtração também, compreendido? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.